loucura, né, André? Porque começa com o Goiás dando muito trabalho, principalmente com o Matheus Babi, em cima do Marcelo, esse primeiro gol. Depois abre o 2-0 e aí o Fluminense vai pra cima, teve gol anulado, mas termina em 5-3. Lembram daquele vídeo que viralizou do Fernando Diniz dando uma bronca gigantesca nos jogadores do Fluminense no final do primeiro tempo do jogo contra o Botafogo? O Fluminense perdia por 2-0 e entre tantas coisas que ele falou para os jogadores, ele gritou: vocês vão empatar esse jogo antes do intervalo, lembram disso? Eu quero o jogo empatado antes do intervalo. Hoje, de novo, o Fluminense saiu perdendo por 2-0 e não dá para saber se houve uma bronca semelhante, mas o fato é que não só o Fluminense empatou rapidamente, como virou, fez muitos gols, e uma partida na qual o Fluminense conseguiu se recompor, né? Porque, tecnicamente falando, o placar de 2-0 contra não justificava a diferença entre as equipes. E aí você já pode até imaginar, porque toda vez que o Fluminense entra em campo, o trabalho compartilhado do Diniz entre clube e seleção brasileira é lembrado, no sentido das pessoas já prepararem o que elas vão pensar e vão dizer. Quando a seleção brasileira entra em campo, acontece a mesma coisa. E aí o trabalho do Diniz ele vem sendo olhado de forma mais próxima, mais exigente. E aí o time do técnico da seleção brasileira está perdendo por 2-0 para o Goiás, mandando o jogo em volta redonda. Isso não deveria acontecer. O Fluminense se recompôs, virou e ganhou ao seu estilo, com gols que exprimem a sua maneira de atuar. E foi um jogo que começou muito mal, mas terminou bem para o time do Diniz. Passando os gols, então, que foram muitos, né? Quase ali virou jogo de tênis, né? Fechando 6-3 ali. Quase. E aí o Keno sofre o pênalti e ele pede para cobrar. E marca também, ó, o Alano fez o primeiro gol, então, pro Goiás, aí o Matheus Babi fez o 2-0, aí o Felipe Melo faz o gol. O Felipe Melo também foi substituído, ele sentiu, né? Atenção, claro, chegando à grande decisão da Conmebol Libertadores. Aí o John Arias faz um gol, depois faz outro, aí o Keno marcando de pênalti e Kenaldinho fechando o placar. No final também o Palácios diminui pro lado do Goiás. Porque, querendo ou não, é claro que o Fluminense parece que ele liga um botão, volta a jogar ou consegue criar as jogadas, porque o torcedor, quando ele vê qualquer atuação um pouco mais abaixo, dia 4 de novembro. Como isso será respondido no 4 de novembro? É inevitável. E 2 jogos seguidos em que o Fluminense tem problemas no primeiro tempo. Problemas em recomposição defensiva. Se eu não me engano, foram 9 gols, né, em primeiros tempos nos últimos jogos do Fluminense. Eu vou pegar até o dado certinho. Então, e aí a gente pode ponderar o golaço de voleio do Palácios. Um negócio maluco esse gol mesmo, né? Lindíssimo. Mas o Fluminense tem tido problemas de desconcentração. Hoje, por exemplo, a gente via um time que faltava ligar nessa tomada. Opa, o jogo começou, o Goiás na correria e o Fluminense ali desatento, num ritmo de jogo de treino. E aí, tá pensando na Libertadores, o foco é diferente? Imagino que sim, é uma final de Libertadores. Uma final contra o Boca, uma final que o Fluminense vai ter o seu torcedor no Maracanã. Tudo isso é muito pesado, mas é preciso também utilizar esses jogos do Campeonato Brasileiro não só para colocar o time nessa rotação competitiva de decisão, principalmente enquanto o Diniz puder contar com os titulares, quando não poupar o time inteiro na véspera da Libertadores, e também em termos de pontuação, para o Fluminense chegar mais tranquilo, chegar como está hoje, conectado ali no mínimo ao G6, mostrando que se não conseguir vencer, ganhar a Libertadores, pode conseguir uma vaga se recuperando no Campeonato Brasileiro, tendo ali essa virada de chave total para a reta final da temporada. Mas ainda assim, é preocupante a maneira como o Fluminense tem jogado, a desconcentração no início e os espaços que o Fluminense continua cedendo pelo lado esquerdo. É uma equação difícil de compor, porque hoje o Fernando Diniz, ele vai com Martinelli e André, que são 2 volantes, observando mais a recomposição, mas nesse gol do Alano, por exemplo, a gente não vê ninguém chegando por ali para cobertura. E deixar o Marcelo no mano a mano com um jogador de velocidade é pedir para tomar gol, é pedir para ter no mínimo uma jogada de perigo contra o Fábio. Porque o Marcelo, ele entrega ofensivamente. Sim. No aspecto defensivo, ele é um jogador muito inteligente para recomposição tática, mas não tem explosão hoje para correr atrás de ponta. E certamente o Jorge Almiron, técnico do Boca, está observando. Ele sabe que esse é o ponto frágil da defesa do Fluminense, até porque pelo lado esquerdo joga também o Felipe Melo, que é um zagueiro mais lento. Então o Fernando Diniz precisa observar isso, não necessariamente com
um jogador para ficar ali no setor do Marcelo, mas para fazer movimentos mais sincronizados, como o que não aconteceram hoje no jogo contra o Goiás, principalmente no primeiro tempo. O Goiás, visivelmente, o Armando Evangelista, um técnico muito competente, colocou o time para explorar muita bola direta, tanto é que no primeiro gol, Tadeu quebra lá na frente, tentando explorar as costas, a velocidade. Então o Diniz precisa resolver essa sangria pelo lado esquerdo, e eu vejo que hoje, por mais que seja um jogador muito cobrado por ele, um jogador jovem, o Alexander possa ser a melhor solução para voltar a fazer essa dobradinha com o Marcelo e ser esse jogador que dê um equilíbrio melhor pelo lado esquerdo da defesa. O dado é aquele que eu tinha citado dos gols. 9 gols sofridos desde a classificação para a final da Libertadores. Depois sofreu mais um, então foram 10. Mas desses 10 gols, André, 9 foram no primeiro tempo. Então talvez talvez, não sei se é uma falta de concentração, não sei como a gente pode avaliar isso, mas eu lembro que o Boca, quando ele faz contra o Palmeiras, ele faz um gol ali e ele fala, opa, acabou o jogo. Isso também é um sinal, né? Talvez seja um momento em que tudo isso está influindo, né, nessa caminhada para o jogo mais importante da temporada e um dos mais importantes da história do Fluminense, que é a final em casa da Libertadores. Então, nesse período mais recente, o Fluminense se colocou em situações difíceis, levando gols contra o Botafogo, contra o Corinthians, depois conseguiu empatar, poderia talvez até merecesse ter vencido. Aconteceu isso hoje também, embora o Fluminense tenha vencido com os sobras. E essa questão que o Bremer aponta, o ponto de vista defensivo, se o Boca, e isso a gente comentou numa edição recente do Linha de Passe do fim de semana, se o Boca chegar a uma condição de colocar uma vantagem sobre o Fluminense numa final de Libertadores em jogo único, é algo muito mais complicado de resolver, mesmo no Maracanã, mesmo com a torcida do Fluminense. Haverá torcida do Boca também. Dizem que 100 mil argentinos virão ao Rio de Janeiro. É claro que uma parcela muito pequena, né, desses, se é que é verdade, vão conseguir entrar no estádio, mas é uma outra situação. E é óbvio, né? A gente está falando sobre isso aqui. A comissão técnica e os jogadores do Fluminense têm plena noção disso também e muito provavelmente sabem como resolver. A questão é executar, a questão é enfrentar um adversário que vai ter estudado muito o time do Diniz. Eu tenho certeza absoluta que vai ser um jogo bem complicado, embora eu ache o Fluminense melhor equipe e do ponto de vista técnico bem melhor. Mas é um jogo único, né? E o futebol não oferece garantias para ninguém. Não sei se felizmente ou infelizmente, né? O que torna o jogo tão maluco. Mas a verdade é, o Fluminense, ele vence o jogo, consegue se recuperar, isso também é um sinal importante. E com esse, até o nosso texto ali, nosso GC, mostra Keno e Arias, que são jogadores, são peças fundamentais quando a gente também olha para o sistema ofensivo do Fluminense, porque o Fernando Diniz joga com esses jogadores bem abertos. São as soluções para a velocidade, para um contra um, para quebrar talvez uma linha. E claro, a gente já joga para o jogo do Boca, mas para uma linha que virá fechadinha também do time argentino. Então, no aspecto ofensivo, a gente não tem muita dúvida incógnita sobre o Fluminense. O Fluminense é um time que tem muito repertório. Até mesmo nos jogos de baixa, contra o Red Bull Bragantino, por exemplo, que o Fluminense ali demorou também a encaixar no jogo, foi uma atuação realmente individual, muito abaixo da maioria dos jogadores. Ainda assim o Fluminense cria, ainda assim o Fluminense leva perigo ao adversário. Então é um time que, mesmo se a coisa não estiver andando, não estiver funcionando, ele pode sacar o John Kennedy, fazer aquela formação com 4 atacantes, ele tem opção de recuar o Ganso, de jogar o André para a zaga, como sempre faz, e hoje o André teve de ser recuado para a zaga novamente. Então, o Fluminense, no aspecto ofensivo, está muito bem resolvido. As dúvidas agora são principalmente do lado esquerdo, Marcelo, como gerar mais equilíbrio por ali, e agora também na zaga. O Nino possivelmente vai ter condição de voltar, mas vai ser um jogador retomando o ritmo. E o Felipe Melo agora, com uma lesão, o Fluminense ainda precisa avaliar. O Felipe Melo deu uma declaração no intervalo, dizendo que ele espera que não seja nada, ele estava conseguindo caminhar sem dor. Então isso daí já é uma boa notícia para o torcedor, mas de qualquer forma preocupa, porque o Fluminense sem o Nino baixa muito de produção. Se torna um time mais vulnerável na bola parada. É o zagueiro de mais velocidade do elenco. E sem o Felipe Melo, você perde uma liderança. Um cara que é um dos capitães da equipe, um jogador que tem uma influência positiva nesse aspecto sobre jovens jogadores que atuam por ali, como o Alexander, que é uma opção. Então, por tudo isso, o Fluminense tem algumas preocupações e elas se concentram mais no setor defensivo. É natural que o Fluminense
tenda, pelo estilo de jogo, a propor na final contra o Boca, a atacar, mas vai precisar se precaver muito desses contra-ataques, da velocidade. O Boca usa muito o ala pela direita, o Advíncula, lateral peruano, de muita explosão. Então, são coisas que o Diniz pode usar, defeitos que o Fluminense já demonstrou nesses jogos do Campeonato Brasileiro, para trabalhar e corrigir até a final. Agora são 2 jogos fora de casa, Galo e Bahia. O Fluminense no Campeonato Brasileiro fora de casa não vai muito bem, mas ainda assim são jogos para preparar e tentar corrigir esses problemas defensivos. Tem alguns pontos que a gente ainda precisa passar nesse jogo entre Fluminense e Goiás, mas o Keno está dando uma entrevista coletiva neste momento. Ele volta a marcar, então, depois de 6 meses, a gente coloca o Keno ao vivo no Sport Center. Bora lá. De bom e melhor para poder voltar ganhando o Brasileiro, para pensar no dia 4, fazer um grande jogo e coroar com esse título aí. O que é bom? Tudo bem, boa noite, parabéns pela vitória, atuação. Quero ver que você falasse sobre essa recepção dessas brincadeiras da torcida com as criancinhas, né, cara? Como você recebe isso e realmente teve influência da torcida, essa mudança? Não, cara, assim, eu sempre gostei de trança, né? E saiu uma matéria 2 semanas, 3 semanas atrás, que eu tava de trança, ficou contra o Boca, mas eu já trançava cabelo já antes, né? Aí eu fui feliz. Em 2 jogos contra o Boca que eu joguei, eu fiz gol. Eu tava de trança, aí saiu essa matéria aí vai que dê certo, né, dia 4. Vai manter no final? Ah, com certeza. Aqui, boa noite, parabéns pela vitória. Boa noite. Fala pra gente um pouco ali da resenha ali no pênalti. A gente viu que teve ali uma conferência, o Cano ia bater, você pediu pra bater. O que aconteceu ali? Que o Diniz deixou você bater? Não sabia do banco ele colocando o dedo, né? Como é que foi essa resenha pra você bater o pênalti? Não é. A gente sabe que o batedor é o Ganso, né? Sim. O batedor do time é o Ganso. E quando eu pedi pra bater, eu voltei atrás e falei, não, a gente tem um batedor, tem que respeitar o batedor, respeitar o Diniz. Mas depois mudou, ele falou pra mim bater o pênalti, o Ganso também falou, pode bater. Aí eu fui confiante e feliz e fiz o gol. Obrigado, Kelo. Rapidinho. Galera, Flusão, mais uma vitória no campeonato, né? Dentro de casa, que acaba se tornando normal a gente vencer em casa. O problema todo é vencer fora de casa. Passamos aí o carro no Goiás, vencemos bem, tomamos gols, né? Mais uma partida o Fluminense toma mais de um gol, né? Mais uma partida o Fluminense toma o gol primeiro, tem que correr atrás do resultado. Alguns erros individuais ali, a zaga do Fluminense nesses últimos tempos está tomando bastante gols, que eu venho falando. É o 6º jogo consecutivo que o Fluminense está tomando gol primeiro, né? E está tendo que correr atrás do resultado para empatar ou virar o jogo, né? Mas tirando isso, foi uma partidaça do Keno, jogou demais mesmo. É o famoso Kenaldinho, jogou demais, né? Então, espero que o Fluminense possa jogar assim como jogou no segundo tempo, né? Até mesmo depois que tomou os 2 gols, correu atrás do resultado, empatou. Espero que possa jogar assim, né, na grande final da Libertadores, né? Então, esse foi mais um vídeo, espero que você tenha gostado. E se você acompanhou até aqui, peço para que possa se inscrever no canal, dar o like e compartilhar para várias pessoas. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu!